E a gente tem um novo Super-Homem, agora com a direção do James Gunn. Filme diferente do que a gente viu com o seu Henry Cavill, apesar de que eu gosto mais do Henry Cavill do que esse Super-Homem aqui. Aqui, esse Super-Homem traz o visual antigo, meu amigo. Cueca por cima da calça e aquela cara de bonzinho. O James Gunn dirigindo essa história agora, com cara de Esquadrão Suicida, com cara de Guardiões da Galáxia nessa história, porque ele traz vários elementos. Tem Lanterna Verde, tem Senhor Incrível com uma participação muito forte nessa história, Mulher Gavião, Metamorfo, seu Lex Luthor. Bom, mas tem que ter Lex Luthor, né, meu amigo? Eu falo pra vocês, a gente nem veio ver o filme por causa do Super-Homem. A gente não veio por causa do Super-Homem, a gente veio por causa do vilão, o grande formador das confusões da história do Super-Homem. E aqui o que a gente vê? O Super-Homem já estabelecido, tá em Metrópolis, tá impedindo uma crise mundial, uma guerra mundial, muito parecido com o que a gente tá tendo agora, a Rússia invadindo a Ucrânia, tudo inventado, né? Metrópolis, os nomes na DC são inventados. Superman enfrentando lá o martelo da Borávia, que na verdade é uma trama do seu Lex Luthor, mas o governo não tá gostando dele. Nem o governo, nem a população. A gente mostra uma época bem parecida com o que a gente tá vivenciando. As pessoas não gostam mais de gente boazinha. Gente boazinha que quer fazer o bem, quero fazer coisa legal. O Superman é meio mal visto por causa disso. O filme já começa ele perdendo a luta para esse martelo da Borávia e vai lá pra Fortaleza da Solidão. E a gente é apresentado ao Krypto, né, meu amigo? Tem Krypto nessa história, cachorrinho Krypto. Muito importante nesse filme. Ele salva o seu Super-Homem várias vezes. Esse filme é garantido por causa do cachorrinho Krypto. Feito em CGI. Feito todo em CGI, cachorrinho bagunceiro. A Fortaleza da Solidão é invadida, seu Lex Luthor consegue invadir e pega a mensagem que o Jor-El, pai do Super-Homem, deixou pra ele. Consegue transcrever a mensagem inteira. O Superman sempre achou que ele tinha sido colocado na Terra pra salvar as pessoas da Terra, mas a mensagem estava danificada. E a gente não sabe direito se o Lex Luthor mexeu na mensagem ou era isso mesmo, era uma coisa parecida com o Zod. O Superman veio pra Terra pra dominar a Terra. Isso é revelado. É revelado pra todo mundo e as pessoas ficam com mais raiva dele ainda. O Superman se entrega pro governo. Daí o Lex Luthor prende ele, leva pra um lugar de dimensões. Uma prisão em dimensões paralelas. Muito bem colocados os portais. Quando aquilo danifica, começa a dar uma rachadura no meio da Terra. O Superman preso lá com o Metamorfo. O Metamorfo fazendo a Kryptonita pra prender ele lá dentro. E prende o cachorrinho Krypto também. Prende o coitado do cachorrinho Krypto. Mas o Superman consegue sair dessa. Consegue sair dessa prisão. Muito ajudado pelo Senhor Incrível. Tem uma força bem grande em cima do personagem do Senhor Incrível nessa história. E o Lanterna Verde também. Tem a Gangue da Justiça. Eles não se estabelecem como Liga da Justiça. Agora no início é a Gangue da Justiça, liderada por Guy Gardner, o mais maluco dos Lanterna Verde. Feito por Nathan Fillion, lá de Serenity, lá de Firefly. O seu Lex Luthor tem a engenheira junto com ele. Uma vilã junto com ele, a engenheira. Consegue se transformar em qualquer coisa. Nanorobôs que quase sufocam o Super-Homem, entrando na cara dele, entrando nos pulmões dele. Ou seja, a vilania é bem representada nessa história. E os heróis também são bem representados. A gente tem duas cenazinhas pós-crédito. Uma do Superman ali do lado do Krypto, na Lua, olhando pra Terra. Uma outra bobinha, ele e o Senhor Incrível meio que consertando a rachadura ali. No final, a gente apresentar a Supergirl. Vai ter filme de Supergirl. Ela já aparece, porque na verdade o Krypto é dela, o cachorro é dela. Ela deixou aqui pro Superman tomar conta e vai ter um filme dela. Parece uma Supergirl meio malucona. Tá curtindo festa em outros planetas, vai pra outros planetas pra curtir umas festas, pra curtir bebedeira. É apresentada rapidinho pra gente. Coisas boas que a gente vê na história corriqueira do Super-Homem. A questão de Smallville. A questão da família Kent. Depois que essa mensagem de Jor-El é revelada, Jor-El falando, não, meu filho foi colocado aqui pra dominar a Terra, ele volta lá pra Smallville. Família Kent sempre me emociona muito nessa história. Porque a questão do pai e da mãe falando pra ele, olha só, você é o que a gente criou pra você ser. A gente passou as coisas boas pra você, passou os valores familiares pra você. Isso é bonito, cara, isso aí mesmo me faz chorar assim muito nessa história. Família Kent sempre me emociona muito, sempre é a parte mais bonita da história do Superman. David Coren Sweet, agora é o Super-Homem, meu amigo. Agora a vida desse garoto vai ficar difícil. Todo mundo que veste essa capa acaba tendo alguns problemas na vida. Visto o último agora, seu Henry Cavill. Ele faz um bom Super-Homem, tá? Como eu falei pra vocês no início do vídeo, cueca por cima da calça, o visual tradicional. Uma cara que lembra bastante o Christopher Reeve, lembra bastante as feições, aquela coisa de mais bonzinho do que era o próprio Henry Cavill. E também mais surtado, né? Mais afetado. Ele conversando com a Lois Lane, ele vai fazer uma entrevista pra ela coloca ele contra a parede. As coisas que ele tá fazendo. Olha, você foi lá, não pediu uma guerra, mas você não pediu pro governo. Ele fala, mas eu não tenho que pedir pra governo nenhum. Eu só tô querendo ajudar as pessoas, só queria que as pessoas não morressem numa guerra. Tem esse elemento um pouco mais afetado dele na história. David Coren Sweet é um bom Super-Homem. Até preparando pra um futuro de filmes interessantes que a DC vai trazer pra gente. Bradley Cooper aparece rapidinho fazendo o Jor-El com aquela mensagem que estava danificada. O Superman acha que ele veio pra Terra por causa dessa mensagem, pra proteger as pessoas, mas quando vê a mensagem inteira, é uma coisa tipo Zod.
O General Zod, ele veio pra cá pra dominar a Terra. Nicholas Hoult de Lex Luthor. Com a senhorita Tashmaker. Tem senhorita Tashmaker nessa história. Igual a gente viu lá no antigo Gene Hackman. Tirava a peruca, falava Lex Luthor, a maior mente criminosa de todos os tempos, meu amigo. Aqui ele se transcreve como a maior mente criminosa de todos os tempos também. Tem a senhorita Tashmaker, que trai ele no final. Trai ele com o Jimmy Olsen. Essas informações todas lá pro Jimmy Olsen, pra poder garantir a história, né? Pra poder salvar o Super-Homem. Né? Trazer a senhorita Tashmaker de volta. Nossa, isso fica muito legal na história. Ed Gottesg é o Senhor Incrível. Nossa, ele fica legal. Tem uma participação grande. De todos os heróis que aparecem, eu acho que ele tem a maior participação nessa história. O cara que é inteligente, né? É um outro Batman da DC, é rico, inteligente, tem milhões de esferas que fazem qualquer coisa. É um personagem gay, tá? É um personagem gay. Pouca gente sabe disso. O Senhor Incrível é um dos heróis gays da DC. Nathan Fillion de Lanterna Verde. Guy Garner, meu amigo. Malucão, com aquela franjinha de Guy Garner. Malucão na história. Isabela Mercedes, Mulher Gavião. Olha, o seu James Gunn é interessante isso. Ele consegue fazer isso no Esquadrão Suicida. Ele consegue fazer isso no Guardiões da Galáxia. Ele pega um monte de personagem. Parece que vai ser uma confusão, mas ele consegue dar tempo pra eles. Dá tempo pra gente poder apreciar esse monte de heróis e personagens que a DC tem. A gente tem uma participaçãozinha rápida do filho do Christopher Reeve. O filho dele na história. Mas apareceu como repórter ali no Planeta Diário. O Metamorfo ali na prisão, fazendo kryptonita pra poder prender o Super-Homem. Depois ele se alia aos heróis de novo, vai trabalhar junto com o Guy Garner nessa gangue da justiça. A gente vê ali o Hall da Justiça, muito parecido com o que a gente via no desenho do Super Amigos. A gente pode remeter lá ao desenho antigão do Super Amigos, trazendo um pouco pros elementos dessa história. Derrota Lex Luthor, tá? É revelado o grande plano dele. Que ele que formou essa guerra entre Rússia e Ucrânia. Não é Rússia e Ucrânia não, tá? Moldávia, muda o nome dos países. Ele que formou essa guerra simplesmente pra botar em xeque um cara que ele não gosta. Ele tem ciúme das coisas, meu amigo. Tem ciúme, ele não tem superpoder, ele só tem dinheiro e é famoso. E aí ele olha, pô, esse cara voa, esse cara tem capa, esse cara levanta prédio, é mais famoso que eu, então eu vou criar um mega plano, vou fazer dois países, um país invadir o outro, pra ele ir lá interferir nisso, e aí eu vou pegar ele. É um mega plano, com armaduras, tem a engenheira que se transforma em várias coisas, consegue entrar na Fortaleza da Solidão, deturpar a mensagem de Jor-El, espalhar pra todo mundo, sujar a imagem do Super-Homem, fazer com que ele se entregue. Ele fica preso lá entre portais, isso fica bem legal, a prisão entre portais, pressão interdimensional. Depois isso dá problema, começa a rachar Metrópolis toda ali no meio. Ele coloca uns monstrinhos, um monstro esquisito, tipo um Godzilla ali em Metrópolis, pra poder afastar o Super-Homem dali. Ou seja, se o Nicholas Hoult, com a sua namorada Taíra, a senhorita Tashmaker, é um bom vilão. Carrega bem a alcunha do vilão dessa história. E que sempre se ferra, né? Sempre preso no final. O plano dele é revelado e ele preso no final. A gente tem o Super-Homem terminando ali, encontra com a prima dele, a Supergirl, que vai ter outro filme. Ele sentadinho na lua, do lado do cachorro cripto, olhando pra terra. E depois consertando as rachaduras ali junto com o Senhor Incrível. Nathan Fillion de Guy Garner, meu amigo. Lanterna Verde. Todo o CGI é bom. Tá? As coisas de Lanterna Verde ficam legais ali. Os poderes do Super-Homem, as lutas, os inimigos que são colocados, os Ultraman. A gente vê clones. O Lex Luthor clonou vários ali pra criar uma tropa pra enfrentar o Super-Homem. Meio burrões, né? Ele tem que guiar os caras. Cada golpe ele vai guiando da base dele. Dá o golpe 1A, dá o golpe 2B, dá o golpe 3C. Que ele leu todas as lutas do Super-Homem e vai guiando os clones pra enfrentar ele. Super-Homem do seu James Gunn chegando aos cinemas. Olha, faz um tempo. A gente vai pra muita cabine, tá? Muita cabine de imprensa. Vai até gripado pras cabines de imprensa. Vai até com a nossa vida triste de perda. Faz a gente não querer mais gravar filme, não querer mais estar aqui falando com vocês, não querer mais estar habitando essa terra. E a gente vê muito filme. E muitos que a gente viu esse ano, esse é bom. Esse eu gostei. Traz pra gente um novo caminho pra DC. A DC era meio sem caminho pra seguir. A Marvel até tem um caminho mais ou menos, mas aqui na mão do seu James Gunn, a gente tem um caminho. Um caminho que lembra os desenhos antigos, um caminho que lembra Guardião da Galáxia, um caminho que lembra Esquadrão Suicida, um caminho que remete aos heróis de antigamente, cueca por cima da calça, aquela cara de bonzinho, uma razão de ser bom, apesar de ninguém entender a sua bondade, entender o que você tá fazendo ali. Vilões complicados, e apresentar vários heróis, apresentar vários personagens pra gente, num filme que nem é tão longo, mas ele consegue apresentar muita coisa pra gente. Um caminho novo pra DC, um caminho novo pra Liga da Justiça, um caminho novo pra esses vastos personagens. Tem mais personagem até do que a própria Marvel, tá? Eu vim de camisa da Marvel hoje, não vim de camisa da DC não, mas a DC tem muito mais personagens do que a própria Marvel. Eu acho que na mão do seu James Gunn, apresentando esse filme, apresentando esse Homem de Aço, Superman pra gente, a gente tem um novo caminho. Um caminho com bastante humor, né? Cachorrinho que salva todo mundo, Guy Garner como o principal Lanterna Verde, um caminho que tem mais humor. A gente já viu isso, muita gente pode reclamar, eu já vi isso em Guardiões da Galáxia, eu já vi isso em Esquadrão Suicida, mas é um caminho.
É um caminho bom pra DC seguir. Um caminho bom pra ter a Liga da Justiça agora. Um caminho bom até pra trabalhar Batman, Super-Homem. Trabalhar nessa ideia. Essa ideia de James Gunn. Aparece o John Cena, tá? Apareceu o John Cena. Vai ter a série do Pacificador agora. Aparece ele rapidinho, dando entrevista, falando mal também do Super-Homem na televisão. A questão das redes sociais, tá? As redes sociais sendo muito mais fortes do que o superpoder do carinha aqui, do carinha de capa. A rede social acaba colocando ele mais no chão do que os vilões. Trazer isso pra uma realidade nossa agora, uma coisa bem parecida com Rússia invadindo a Ucrânia, isso foi uma sacada muito boa. Trazer a Gangue da Justiça. A Gangue da Justiça pra gente, já preconizando uma Liga da Justiça chegando por aí. Trabalhando com humor. E um filme que te dá ação o tempo todo. Um filme que não tem barriga. Pode ter umas questões mais emocionais, um pouco mais tristes. Vai pra Smallville, tem que ter essa base de Smallville. Eu acho importante essa base de Smallville na história. Mas ele trabalha bem com ação, trabalha bem com humor. O CGI muito bem feito. Trazendo de novo, né? Trazendo de novo. O carinha da capa aqui. Lembra bastante do Christopher Reeve. Esse filme bastante muito que a gente via com o Christopher Reeve, já puxando pra uma nova história. Se o Lex Luthor tá preso, o cachorro Krypto volta pra prima dele, volta pra Supergirl, estão consertando Metrópolis ali, Senhor Incrível, e vamos esperar o que pode vir por aí. Próximo filme de Super-Homem, próximo filme de Liga da Justiça, os novos caminhos da DC na mão do seu James Gunn. Fãzinha, Lex A. Essas coisas aqui até que inspiram a gente. O kryptoniano, que tinha que vir pra dominar a Terra, mas tem uma família boa, uma família que gosta dele, entendeu? Ele é o que a família construiu pra ele. Essas coisas até que emocionam bastante a gente. Lex A. Sempre falando de filme de super-herói. Filme de super-herói é legal. Quando é legal, a gente fala pra vocês, olha só, esse aqui é legal. Muita coisa eu falo mal pra vocês, irmão. Muita coisa. Mas esse aqui é legal. Vale o ingresso de vocês. Quer saber dos desígnios de Krypton? Que vai acontecer? General Zod vai voltar à Terra, homenageando o grande amigo meu, o Zod. General Zod vai voltar aqui à Terra pra dominar tudo. O que a gente vai ver de Liga da Justiça? A gente vai ver Guy Gardner de novo. Conversa com a gente, conversa comigo. Lex A. Conta essas coisas, conta esses detalhes técnicos da DC e conta as coisas do cachorrinho Krypto pra vocês também. Quer falar do cachorrinho Krypto? Conversa com a gente. Se inscreve aqui no canal, tá? Se inscreve, compartilha. Compartilha nosso vídeo de Super-Homem, compartilha com teus amigos. Aperta aquele sinal. Quando tiver alienígena maluco na Terra, a gente avisa pra vocês. Beijo, beijo, tchau, tchau.